outra bomba. Exclusivos arquivos do 8 de janeiro. Nossos arquivos vazados revelam que a Suprema Corte Federal do Brasil usou ilegalmente publicações, ou seja, postagens, em redes sociais para prender manifestantes pró-Bolsonaro. Tem como colocar na tela aí? Acabou de sair uma matéria exclusiva do Michael Schellenberg, uma matéria extensa. Tem como colocar na tela aí, produção? Deixa eu só explicar um pouquinho pro pessoal. Isso, segura na... Não tem que botar isso, lá no início. Explicar um pouco pro pessoal, né? O Michael Schellenberg é um jornalista que, inclusive, era queridinho da esquerda brasileira, e ele é um ferrenho defensor da liberdade, e foi, assim, jogado na lata do lixo pela esquerda brasileira, porque ele foi um dos responsáveis por divulgar em primeira mão o chamado Twitter Files, ou seja, os arquivos do Twitter. Ele tem o mérito de ter publicado pela primeira vez toda a podridão que existia no Twitter sob o domínio do Jack, quando depois a empresa foi comprada pelo Elon Musk, e divulgou, por exemplo, como que derrubaram o perfil do presidente Donald Trump no Twitter, como que isso foi feito, quem estava envolvido. Depois ele publicou também o Twitter Files Brasil, ou seja, os arquivos do Twitter voltados para a questão do Brasil, onde ele mostrou em primeira mão, Michael Schellenberger, o Felipe Neto pedindo aos caciques do Twitter para derrubar o meu perfil. E ele entrou em contato, o Felipe Neto entrou em contato com o mesmo responsável que derrubou o perfil do Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele não conseguiu isso, o Felipe Neto ficou revoltado, quis brigar com a equipe do Twitter, porque não conseguiu derrubar minha conta, e agora o Michael Schellenberg vem com uma outra bomba, que eu vou ler aqui para vocês. Olha aí que maravilha. Exclusivos arquivos do 8 de janeiro. Nossos arquivos vazados revelam que a Suprema Corte Federal do Brasil usou ilegalmente publicações, ou seja, postagens, em redes sociais para encarcerar, para prender manifestantes pró-Bolsonaro. No dia 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro entraram em prédios do governo em Brasília, num episódio surpreendentemente semelhante ao do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. Ainda assim, todos foram rotulados como golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele botou a arroba do Lula ali, né? E pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que apagou a conta dele no Twitter. Agora, os arquivos do 8 de janeiro mostram que Alexandre de Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que utilizou publicações em redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos, ou seja, pessoas que não cometeram crime algum. Moraes e sua força-tarefa operavam por meio de um grupo secreto no WhatsApp que criava relatórios de inteligência ilegais, mantinham os manifestantes detidos enquanto examinavam suas redes sociais, usavam falas online como base para prisões, muitas aspas ali, preventivas, né? Negavam acesso dos advogados às provas, utilizavam ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar os manifestantes. Esses arquivos revelam que as acusações relacionadas ao 8 de janeiro foram politicamente motivadas e envolveram abusos de poder generalizados. Isso aqui vale para todas as vítimas do 8 de janeiro que estejam com pedido de asilo ou pedido, por exemplo, na Argentina, aqui nos Estados Unidos, no México. Você que é vítima do 8 de janeiro está me assistindo nesse exato momento. Essa matéria aqui do Michael Schellenberg, ela prova a sua inocência, tá? Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para criminalizar efetivamente a fala política. Seu excesso de perseguição aos manifestantes ajudou a legitimar a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe coordenada, uma narrativa central no processo contínuo contra Bolsonaro no STF. A investigação dos arquivos do 8 de janeiro foi conduzida por David Agape, Eli Vieira, com a edição de Aili Galex Brain, eu não sei quem é, mas o contexto é o seguinte: no mês passado, o Supremo Tribunal Federal ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica, proibiu seu uso de redes sociais e o contato com outros investigados. O Brasil agora enfrenta tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos, com vigência a partir do dia 6 de agosto. O uso criativo, e aqui as aspas para criativo, feito pelo Mike Schellenberg, é porque
os próprios arquivos mostram, né? Use a criatividade, o uso criativo dos poderes por Moraes, sancionado sob a lei Magnitsky por abusos de direitos humanos pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, serviu de base para 1. Banimento de Jair Bolsonaro das eleições por 8 anos. 2. Censura a jornalistas e tentativas de intimidação a críticos, como Elon Musk. 3. Prisões em massa e congelamento de bens de pessoas inocentes. Isso aí é lawfare. Como é que eu vou traduzir? Guerra judicial, como é que eles falam? Eu queria traduzir lawfare em seu mais alto nível. Enfim, tá aí, a matéria está completa lá no perfil do Michael Shellenberger. E tem, inclusive, a Procuradoria-Geral da República, né, que, depois de pedir a soltura de muitos deles, depois mensagem de WhatsApp para poder manter a prisão dessas pessoas, inclusive com memes. Olha isso aqui. Que possamos dar a cada um que merece. Prisão, e aí tem os memezinhos. Tem como mostrar os memezinhos? A Cristiana Kuzahara, em mensagem no WhatsApp datado de 13 de fevereiro de 2023, a chefe de gabinete leal a Alexandre de Moraes, ela é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, ela colocou assim, ó, ela reconheceu que a PGR havia recomendado a soltura, né, e depois ela falou assim, mas que Moraes não quer saber de soltá-los antes que possamos verificar suas redes sociais, e ela colocou risadinha, colocou risos, vamos colocar todos eles na prisão. Tem noção disso? Mas você não lembra o caso dos empresários? Mensagens vazadas aí. Tinha lá o Luciano Hang, todo mundo implicado em investigação, em inquérito. Aí, ó, as risadinhas ali, ó. Por conta de joinha. Isso aí foi risadinha, tem como dar zoom nisso aí, botar a tela inteira? Ela dizendo, ela sabendo que a PGR havia pedido a soltura, e ela falou assim, não, vamos dar, ela falou que possamos dar a cada um que merece. 2 pontos, prisão. E ela colocou o risadinha. E o Talhaferro tá nessa conversa aí. Olha aí. Ayrton Vieira, né? Isso. Que é o cão chupando manga também. Isso. Tá aí, ó. Mensagens vazadas. Sobre isso o Talhaferro tem que falar, né? Ele vai falar. Sobre tudo isso. Sim. Tudo isso. O que dizer, né? O que dizer? A gente sabe que é tudo uma grande farsa, né? É um abuso, um arbítrio e uma ilegalidade a cada segundo, gente. Fala, Max. Não, mas o Talhaferro parece que ele trouxe novas informações hoje de manhã, Alan. Ele contribuiu, inclusive, com essa reportagem. Mas o que ele anunciou? Que ele entregou para uma agência? Ele falou no feed diário que ele vai entregar tudo. Vai mostrar tudo. Aí, ó. Tem mais. Porque ele tá sempre ali nos diálogos, né? Uhum. Então, isso aí já tá tudo em inglês, mas obviamente esses diálogos eram em português, né? Não, sim. Tá em inglês porque a matéria tá... A equipe do Michael Shellenberger traduziu tudo pro inglês. Né? E daqui a pouquinho no chat perguntando quem fez essa reportagem. Michael Shellenberger é um jornalista acima de qualquer suspeita, até porque ele, como disse o Alan, ele era ligado a socialistas e comunistas. Ele fez uma série de reportagens quase que idolatrando lá os sandinistas da Nicarágua, né? Ortega, ele era ligado a essa turma, assim. E até que despertou, né? Finalmente. Diga mais. Interessante como que essa mulher aí que mostra nos... Chefe do gabinete do Moraes. Ou seja, você vê, ele não faria nada do que ele faz se ele não tivesse esses cúmplices. Essas pessoas precisam ser punidas, tá? Porque olha só, você trabalha ao seu próprio ritmo e não ao ritmo da justiça. Olha só, a pessoa se coloca como a encarnação da própria justiça. Não é o Moraes pedindo pessoalmente. Ou seja, o Moraes sem os seus asseclas, aqui, ó, como a Cristina, não faria metade do que ele faz. Porque ele não teria nem tempo, não teria nem capacidade para isso. Então é importante que todas essas pessoas sejam responsabilizadas. E não venham me dizer que a pessoa estava apenas cumprindo ordens, que era o trabalho dela. Qualquer pessoa de bom senso sabe o absurdo jurídico que foi cometido em todas essas decisões abusivas. Então, ninguém é imbecil, tá? Porque senão não chegaria a ser chefe de gabinete de um ministro do STF, ao ponto de ver tudo o que estava acontecendo de dentro, porque você pode ter certeza que a Cristina e outros sabem muito mais do que o que a gente sabe. Muitíssimo mais. Eles viram muito mais. Forçações de barra, né, invencionices, use isso aqui, não tem nada, não importa, faz aqui, faz ali, vamos dar um jeitinho.
Vamos dar um jeitinho de condenar essa senhora aqui, ó, de 70 anos a 14 anos de prisão. Vamos condenar esse cara aqui que tem comorbidades, que é um senhor de idade que mal consegue andar direito. Vamos dar um jeito. Essa gente precisa ser punida junto com o Alexandre de Moraes. Porque sem eles, o Alexandre de Moraes não conseguiria. Tá? Não conseguiria fazer o que ele fez. Não dá, gente, não dá para aceitar. Qualquer pessoa de bom senso sabe os absurdos que estavam sendo cometidos. Então, não me venha com história de emprego, de trabalho e de cumprir ordens. Não convence. Não justifica. Não justifica uma ação dessa. É bom a gente ver isso daí. Que bom que isso está sendo vazado, que está surgindo, porque isso é uma bomba, tá? Isso é uma bomba. O 8 de janeiro vai virar o maior escândalo da história do Brasil. Por quê? Porque o que a gente está vendo é que o 8 de janeiro foi armado. Eu sei que todo mundo está assistindo a gente aqui sabe. Mas agora vai poder provar isso. Para o mundo. Não estou falando para a Globo. Não estou falando para a CNN Brasil. Não estou falando para o Estadão ou para a Folha. Estou falando para o mundo. Porque isso daí vai rodar os Estados Unidos todo. Vai chegar na Europa, vai rodar o mundo inteiro. E o mundo vai saber que o Alexandre de Moraes, junto com seus assessores, né, fizeram uma grande armação jurídica para inventar um golpe que não existiu, prendendo pessoas inocentes, torturando pessoas, porque aquilo que foi feito lá na sede da Polícia Federal em Brasília foi tortura. As pessoas dormindo tudo amontoado. Eu acho engraçado, né, que a Globo vem arrotar a preocupação com os imigrantes, como que os imigrantes ilegais estão sendo tratados nos Estados Unidos. Mas e as pessoas inocentes que não tinham cometido crime nenhum, que foram tratadas daquele jeito ali, como se fosse gado, como se fosse bicho? Tortura. A perfídia que foi cometida pelo general, tá aí, ó. Mas tem outras imagens que mostram quando o pessoal estava dormindo no chão, com os cachorros do lado, crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas com problemas mentais. Gente, isso é um escândalo. Isso daí se assemelha a um campo de concentração. Isso tem que chegar no mundo inteiro. Isso tem que sair em todos os jornais aqui nos Estados Unidos. Ó, tem aqui, a gente pode colocar, se der na tela aí também, as mensagens que a reportagem do Michael Shellenberger usou entre essa chefe de gabinete, né, essa Cristina, do Alexandre de Moraes, assessora do Alexandre de Moraes. É uma troca de mensagens entre ela e o Eduardo Talhaferro, que esteve com a gente aqui na quarta-feira e prometeu entregar uma série de provas e documentos contra o Alexandre de Moraes. Então, as mensagens de WhatsApp são as seguintes. A Cristina envia ao Talhaferro, imagem enviada. Aí depois ela bota, Eduardo, por favor, consegue para mim, lembrando que as pessoas tinham todas sido presas ilegalmente, muitas foram detidas, inclusive, no dia seguinte, ao 8 de janeiro, 9 de janeiro, em frente ao quartel-general em Brasília. A maioria, muitas dizem que nem estavam no 8 de janeiro, porque não houve individualização de conduta, não há imagens mostrando o que cada um fez. Ela pede ao Talhaferro, Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? Se a turma que foi advogado e disser o que é LP, o que é o LP, uma abreviatura jurídica? O que é o LP? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu LP para eles, mas o ministro não quer soltar. Liberdade provisória. Liberdade provisória. A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Quer dizer, foram lá fuçar as redes sociais de todo mundo. E aí usam qualquer coisinha. Se eles usaram joinha em grupo de empresário, em grupo fechado de empresários no WhatsApp, para colocar um monte de gente sob investigação, banir das redes sociais, como foi o caso do grupo que tinha o Luciano Hang, imagina fuçando a vida das pessoas que foram presas ilegalmente, abusivamente, no 8 de janeiro e no 9 de janeiro. Então, mandou lá. Como fez com a Revista Oeste, desculpa. Vai lá e vê se tem alguma coisa errada na Revista Oeste. Diga.